Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus, maravilha. É um momento de muita alegria, de estar celebrando em comunhão junto com as pessoas que eu mais amo desse mundo, são vocês. Vocês são as pessoas mais lindas desse mundo. Eu fico privilegiado porque eu sei que cada pessoa que está sentado aqui em cada cadeira tem um carinho, né, uma consideração e ama muito mais ao nosso Deus, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Eu não sou digno, eu até confesso que eu não mereço, né, de ter assim, essa contemplação com vocês em comunhão. Mas não é sobre o Erison, é sobre Deus. Para Ele, por Ele são todas as coisas. Eu faço questão de, em cada cadeira, dar um abraço, tocar na mão, né, porque é muito, muito gratificante. É algo que não tem preço. Tem coisas que têm preço, mas tem coisas que têm valor. E o maior valor de um homem é celebrar a Deus. O maior propósito da vida é glorificar o nome do Senhor. Existem 5 perguntas que, independente de você ser cristão ou não, todos nós temos que saber, ter um entendimento dessas perguntas. Uma pergunta retórica, eu vou falar essa pergunta e vocês vão responder, né? A gente precisa ter um entendimento de onde nós vimos, de onde eu vim. A gente precisa ter, essa é a primeira pergunta que a gente precisa ter esse entendimento. A segunda, quem eu sou? Segunda pergunta, quem eu sou? A terceira pergunta, por que eu estou aqui na Terra? Por que eu estou no planeta Terra? E a quarta, o que devo fazer? O que devemos fazer aqui na Terra? E a quinta, para onde eu vou? Para onde eu vou? Meus irmãos, a primeira, de onde eu vim, fala da nossa origem. Qual é a nossa origem? A nossa origem vem de Deus. Eu e você, nós viemos de Deus. Meu pastor Abelardo falou aqui que foi soprado o ruach, né? O fôlego da vida, o vento em Adão. A própria essência de Deus, a natureza de Deus foi soprado em Adão. E ele se tornou, está lá em Gênesis, alma vivente. Então já está aqui a primeira resposta para a primeira pergunta. De onde eu vim? De Deus. Você e eu somos da própria vontade de Deus. Amém? E a segunda pergunta é: quem eu sou? Quem eu sou? Está lá em Gênesis também, responde: eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Está lá em Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Macho e fêmea Deus criou. Essa segunda pergunta. E somos filhos de Deus em Cristo Jesus. A segunda pergunta. A terceira pergunta, estou respondendo resumidamente, para a gente não prolongar muito tempo, que daqui a pouquinho tem um maná para a gente compartilhar e se alegrar. A terceira pergunta: por que eu estou aqui na Terra? Por que eu estou aqui neste planeta Terra? A palavra de Deus diz e nos garante que nós fomos feitos para a glória de Deus. A gente foi feito para glorificar o nosso Deus. Eu e você, meus irmãos, somos a coroação da terra. Olha que privilégio. Então a gente foi feito para a glória de Deus. Tem várias passagens bíblicas que, se a gente for aplicar aqui, a gente testifica. A ciência quer confundir
as coisas dizendo que a gente veio dos primatas há milhões e milhões de anos atrás, né? Dizendo que somos descendentes de macacos, né? Mas a ciência não tem uma profundidade que nem a própria palavra de Deus. A raça humana veio do primeiro Adão. O primeiro Adão veio sem pecado, a imagem e semelhança de Deus. O pecado que Adão cometeu corrompeu com a sua imagem, com a excelência que Deus deu a ele. E o pior pecado de Adão foi ele fugir da presença de Deus. Sabe qual é o maior erro que podemos cometer, meus irmãos e minhas irmãs? É fugir da presença de Deus. O que eu quero dizer? Fugir do propósito de Deus. Quando eu falo, por que estou aqui no planeta Terra? Por que eu estou aqui no planeta Terra? Aqui se define a propósito. Existe um propósito de Deus para eu e você estar aqui. É para celebrar Deus. É dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é digno de louvor, de glória e de honra. Ele é o nosso Deus. A contemplação da sua natureza, do seu poder manifestada, tudo para eu e você desfrutar. Amém? E a quarta pergunta: o que devo fazer? O que devo fazer aqui na terra? Isso se define a nossa missão. Qual é a nossa missão aqui na terra? Idem por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazer discípulo no nome de Jesus, pregar o evangelho, amar pessoas, amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. A nossa missão é cuidar de vidas, é proclamar a verdade de Deus. Essa, resumido, é a resposta para a quarta pergunta. E a quinta? Para onde eu vou? Para onde eu vou se define em o nosso destino. Para onde eu vou? Você pode responder, você pode perguntar a si mesmo, para onde eu vou? Independente se você seja cristão ou não, mas você precisa ter esse entendimento, para onde eu vou? Ou você acha que a vida, a gente vai viver aqui um período e aqui acaba? Para onde eu vou? A palavra de Deus, ela nos afirma que existem dois destinos, né? Ou a glória eterna, a eternidade, está lá em João 3,16. Deus amou a raça humana de tal maneira que deu seu único filho, o unigênito, para todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Que não pereça, mas tenha vida eterna. Crer no Filho, no único Filho, é ter a vida eterna. O próprio Filho falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando ele diz que é o caminho, meus irmãos, ele está nos dizendo que ele é a nossa direção. Ele é o nosso modelo para ser seguido. Negue-se a si mesmo e siga-me. Quando ele fala eu sou a verdade, ele está falando de fundamento. Eu sou o teu fundamento, o teu alicerce, porque eu sou a verdadeira verdade. Aleluia. Quando ele está dizendo que é a vida, ele está falando da vida Zoé, a vida divina. Aleluia. Que ele pagou o preço por nós, pelas nossas iniquidades. E nós, crendo nessa extraordinária obra que ele pagou na cruz do Calvário, a gente recebe isso de graça. É pela graça. A graça não é apenas um favor imerecido, mas a graça é a própria revelação de Deus. É a própria revelação do Filho de Deus, do Verbo encarnado, que se tornou carne e tabernaculou entre nós. E nós temos esse privilégio, que agora
já não vivo mais eu. Já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Ele vive em ti. Você me pergunta por que todo ano, já é o 5º ano, e o Erison com esse mesmo versículo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se um dia eu esquecer dessa palavra, que o meu querido pastor Abelardo Santos repetiu várias e várias vezes, não dá nem para contar quantas vezes esse homem de Deus, ali ministrando Gálatas 2:20, já sou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver da carne eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, se integrou pela igreja do Senhor. Sabe por quê, irmão? Eu coloco aqui de novo, você colocar essa passagem, porque quando vier a adversidade da vida, quando vier as tentações, porque a própria palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quando vier essas setas, esses bloqueios, eu tenho que olhar aqui para a palavra de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se eu esquecer desse fundamento, que é a palavra de Deus, se eu esquecer disso aqui, eu vou cair e vou deixar de seguir essa verdade. Essa verdade que transforma. Essa verdade que mudou o cenário da minha vida. Meus irmãos, é um privilégio a gente viver esse sobrenatural. Só Deus que pode fazer isso. Eu sou testemunho da palavra, do efeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é transformadora. Está lá em Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Primeiro para os judeus, segundo para o grego. Por que primeiro para os judeus? Porque é o povo escolhido de Deus, judeu. Jesus era judeu. Mas está lá em João 1, do 11 ao 13, que diz, né? Veio para o que era os seus, o próprio Jesus veio para o que era os seus, e os seus não receberam. Mas todo quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, aleluia. Não é aquele que nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia. Meus irmãos, eu não vou prolongar. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por esse privilégio de estar aqui louvando ao Senhor, dizendo que Ele é bom, que Ele é digno, e que Ele vive em mim, e que Ele vive em você. E que essa obra transformadora, eu quero que vocês vivam também, porque de graça a gente recebe e de graça vos dá. Não existe um evangelho só para reter. Não. O evangelho tem que correr como um rio que não tem fim. Porque a palavra de Deus diz: se crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O evangelho não é uma religião. O evangelho é uma transformação, é novidade de vida. E eu venho nessa noite fazer um convite. Aquele que quer viver uma novidade de vida, que quiser receber Jesus como um seu Salvador, você tem uma oportunidade de mudar a chave da sua vida. E eu ainda digo, eu lhe convido
para a gente aprender junto da palavra de Deus. Eu lhe convido para você ir para o estudo bíblico dia de quarta-feira, para a escola dominical dia de domingo, para a gente aprender tudo. Um pouco que eu venho aprendendo, eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei o que é que tu está passando nessa noite, mas eu venho aqui para te dizer que a mudança que você quer está na atitude que não toma. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a solução dessa situação. Está aí o nosso irmão Jonathan aqui. A minha felicidade não é nos recursos, e nem na minha condição, e nem na minha função. A minha felicidade está na minha posicionamento de filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. E não importa essa escassez. Deus tem um propósito brilhante da tua vida. Deus não fez você para ser um fracasso. Eu vou fazer uma analogia de um fabricante. Quando um fabricante ele faz um produto, ele faz no propósito dele operar com sucesso. É verdade. Quem mais se importa com aquele produto que funcione com sucesso é o próprio fabricante. Se o produto quebrar, vai manchar a reputação do fabricante. E eu venho aqui para te dizer, esse fabricante é o nosso Deus. Aleluia. Quem está mais comprometido com o teu sucesso é o nosso Deus. Ele entregou o seu filho e tudo por amor. E Romanos diz, aquele que confessar o meu nome e crer com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, é salvo. É confessar com a boca e crer com o coração. É um dom gratuito de Deus. Se você ainda não tomou essa decisão, e se quiser vir agora, eu vou chamar o meu pastor Abelardo para estar orando aqui, confessando com vocês. E eu tenho certeza que você vai viver dias brilhantes para a glória de Deus. Mas também te garanto, meu irmão, tu vai viver também tribulações. Vai viver tribulações, meu irmão. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ano. Mas a ação em Romanos 5, do 3 ao 5, diz que a tribulação ela produz na gente. Ela produz perseverança. Ela produz experiência. Ela produz esperança. Há um crescimento espiritual nas tribulações. Em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, diz que e não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem, a nossa carne corrompida se corrompa, mas o nosso homem interior, que é o nosso espírito, ele se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Aleluia. Quer seguir Jesus? Vai ter tribulação. Mas também você vai ter de bom ânimo. Você vai estar no esconderijo do Altíssimo. A salvação é algo presente e eterno. E você não pode ficar de fora. Porque Deus é amor. Ele ama a todos. Ele não quer perder um sequer. Então, eu venho aqui nessa noite fazer esse convite. O convite mais especial da tua vida. O convite. Aleluia. Se você quer receber o seu Jesus como Salvador, levanta a mão. Se você não quiser vir até aqui, você fica daí.
e o pastor vai ministrar uma palavra e você vai repetir, tudo certo, se você não quer se expor. Mas se você quiser, você tem essa oportunidade agora de dizer: eu quero esse Jesus que transformou a vida daquele DJ, aquele tal de Nene Roots. Eu vivia para o meu próprio eu, né? Para me exaltar, mas hoje não. Eu vivo para exaltar Ele, porque Ele vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se alguém quiser tomar essa decisão, eu não vou estar insistindo, né? Porque é pela graça. Não é por força e nem por violência. E sim pelo meu espírito. Está lá em Zacarias 4:6. Tem alguém aqui que quer receber Jesus como seu Salvador? Tem? Tem. Chega, filha. Chega, filha. Vem, filha. Chega, filha. Vem. Vem. Aleluia. Aleluia, Pai. Louvado seja o teu nome. Glorificado e exaltado. Só um instantinho aqui. Vou passar para o pastor, ele vai fazer a confissão, depois ele passa para mim, só para mim fazer um agradecimento para a gente finalizar, ok?